Pod Senge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Oi, pessoal, estamos de volta aqui com mais um Pod Senge, podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e hoje a gente vai bater um papo bem bacana aqui. Eu estou aqui com Roberto Viana, ele que é o assessor da presidência do CREA, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do jovem, como é que a gente ingressa aí nesse mercado, como é que a gente se torna de fato um engenheiro e uma engenheira. A gente sai da universidade cheio de expectativas, cheio de sonhos, né? E como transformar esses sonhos em realidade. E é esse o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui, na verdade, assim, uma honra. Agradeço muito o convite. Já venho acompanhando os episódios. O pessoal tem feito uma grande participação. A ideia da participação é realmente levar para o público geral o que a gente vem desenvolvendo, mas também as oportunidades que muitas vezes os profissionais não sabem ou não procuram, a informação não chega. Então a gente está com esse trabalho agora de fazer a informação chegar. É claro que o Pod Senge vai ajudar muita gente com isso, né? Eu acho que é bem bacana você falar essas questões, porque assim, o nosso alvo, né, é sempre o público da engenharia. Mas, na verdade, a gente abrange qualquer tipo de público, porque a engenharia faz parte do nosso cotidiano. E quando a gente fala aí do nosso cotidiano, a gente fica, né, nós, né, que estamos na estrada aí já há algum tempo, a gente se preocupa bastante com a entrada dos profissionais, né? Porque, por exemplo, na minha época de faculdade, a gente não tinha essa integração com o CREA. E isso fez muita falta. E hoje a gente já vê essa proximidade. Como é que surgiu esse projeto? Assim, como é que vocês começaram a desenvolver isso? Isso já vem há um tempo sendo desenvolvido. Eu acredito muito que a pandemia ela provocou um contexto de questionamento sobre as instituições, as estruturas. Eu acredito que a sociedade também cobrou muito das grandes corporações, uma participação mais efetiva na sociedade. E eu vejo que o CREA não é diferente nesse sentido. Então, tem esse contexto ali, de um contexto de questionamento das grandes estruturas, corporações, organizações, e, ao mesmo tempo, a gente tem ali uma transição de gestão no aspecto do presidente Lamartine Moreira, que vem do mercado e sentiu essa carência na pele. Então, somos todos pessoas que, de alguma forma, já sentimos alguma dor quanto ao distanciamento do CREA ou distanciamento de qualquer outra organização, na verdade. Porque, historicamente, o CREA vem desenvolvendo iniciativas. Então, a gente tem que entender que essa iniciativa para o jovem, por exemplo, já existe há décadas, talvez aí uns 20 anos, tranquilamente. O ponto todo é que a abordagem passou a ser proativa. Já é 20 mais. Já é 20 mais. Então, você mesmo disse que não viveu isso. Eu vivi parcialmente já, mas, ao mesmo tempo, a abordagem era uma abordagem pontual. Então, a gente tinha um evento, a gente ia lá e participava do evento. Não tinha um pós-evento, não era um programa. Então, a gente uma continuidade, um acompanhamento. Existiam canais de acesso, de comunicação, mas centralizada em pessoas, como sempre foi e costuma ser, via de regra, assim, em todas as estruturas. Então, o que a gente vem fazendo é, além de criar as iniciativas para esse público, fazer com que essas iniciativas sejam iniciativas de Estado e não de governo. Então, são programas do CREA. É claro que foram implantados na gestão do presidente Lamartine. Ali o Roberto implantou, a Ana Renata implantou, que também é assessora da presidência, mas sempre com esse olhar de como que, pós-Roberto, essa iniciativa vai continuar acontecendo, como que, pós-gestão Lamartine, essa iniciativa vai continuar acontecendo. A gente está num ambiente político, é claro que um presidente que assumir, ele pode não desejar ter essa continuidade, mas ele pode mudar a identidade do programa, ele pode pivotar, ele pode mudar a direção daquela estrutura, mas aquele público vai sentir a carência, a falta daquela abordagem, daquela oferta, daquela oportunidade. Então, a gente realmente acredita que isso tende a ser perene, mesmo que sofra mudanças no decorrer dos anos, de acordo com a perspectiva de cada gestor. Mas é sempre nesse olhar. Como criar algo para ser perene, para ser duradouro, para não depender de quem está à frente, mas sim focado naquele público-alvo, que no nosso caso, da assessoria, é um público de quem sai da vida acadêmica e ingressa no sistema profissional. São em torno de 3 mil novos profissionais todos os anos no CREA. Que legal, né? Que bacana. Então, é realmente um número significativo. A gente tem aí, em âmbito nacional, 314 tipos de profissões diferentes. Em Goiás, a gente está na casa dos 270 tipos diferentes.
E olha quão amplo é. A gente está falando de 3 mil profissionais de 270 profissões diferentes. Como que você atende às ânsias de cada um deles? É muito complexo, subjetivo, e é por isso que a gente vem desenvolvendo uma iniciativa proativa. Então, hoje, todos os profissionais que ingressaram no CREA de 2021 até a data de hoje receberam uma mensagem de boas-vindas quando eles participam da solenidade de ingresso, que é um evento voltado para eles terem informação, direcionamento sobre os projetos, sobre o que é o CREA, e também para receberem a sua carteira do registro profissional. A gente tem um grupo de WhatsApp para manter um canal ativo com eles. A gente realiza palestras já nas instituições de ensino. Então, vou contar um pouquinho do contexto geral, mas é muito importante as pessoas saberem que as iniciativas são sempre para esse público ali, pelo menos as que estão comigo, é para esse público do jovem, de quem está nessa transição da vida de bacharel para a vida de profissional. A gente não necessariamente atende quem é formado, mas sim focado em quem tem registro no conselho, para incentivar e valorizar aquele que está legalmente habilitado. Exatamente. A da nossa profissão. Então, esse é o público-alvo. Então, a turma que entrou no sistema profissional, no CREA, de 2021 para cá, como histórico de transição. É claro que muitos formam e não tiram registro, outros formam e tiram registro imediatamente. A gente vem também desenvolvendo iniciativas para mostrar para eles que, além de ser um direito, é também um dever para eles se regularizarem, se regulamentarem, e também mostrar que não é só ônus, que existem benefícios criados e pensados, voltados para eles, para cada um deles. Eu até acompanhei nas redes sociais, eu não sei se foi ontem, se foi hoje, uma solenidade de... Primeira na história. Primeira na história que os agora profissionais, né? Eles estavam colando o grau e também recebendo a carteira profissional. Exatamente. Eu confesso que eu fiquei emocionada. Só de assistir, né, aquele vídeo, assim, eu fiquei emocionada. Pela trajetória, que a gente sabe o tanto que é difícil, né? Fazer um curso de engenharia, a gente precisa de tanta dedicação. E sair dali, né, daquela colação de grau já com a sua carteira profissional já habilitado para poder atuar no mercado, até para muito emocionante. Importante esclarecer, todos eles colaram grau especial na instituição para 2 meses de antecedência, 1 mês e meio de antecedência em média, para que fosse possível eles correrem com a documentação, solicitar o registro e já saírem com o registro e com o diploma. Então, com a colação de grau especial, eles conseguem a declaração de conclusão de curso, que já os habilita a solicitar o registro provisório no conselho. Como eles também já conseguiram o diploma, foi possível, além deles terem um registro, eles já saíram com o registro definitivo. Então, assim, no Brasil não existe isso, assim, é a primeira vez na história do CREA que uma formatura acontece no CREA com a entrega do diploma com registro profissional. Assim, nenhum outro CREA do Brasil já fez isso. Eu confesso que eu fiquei emocionada, viu? Então, é um trabalho que parece simples, mas muito simbólico. Assim. Para essas pessoas, marcou a vida deles. Né? Eles fizeram uma solenidade, que é a sua formatura, a sua colação de grau festiva, em seu conselho, no conselho que o representa, no conselho que regulamenta a sua profissão, mas que também oferece uma estrutura de acessos e benefícios. Muito importante a gente entender que o CREA não nasceu para oferecer um benefício direto para o profissional. E os profissionais eles acabam tendo essa ânsia. O CREA, lá em 66, nasce para regulamentar e para fiscalizar. Mas não significa que o CREA só possa fazer isso. Então, o CREA tem toda uma rede de parceiros. O CREA ele tem relacionamento com as 88 instituições de ensino presenciais que oferecem cursos das profissões regulamentadas, das profissões que o CREA regulamenta. Ele tem acesso às entidades de classe, você faz parte de entidades de classe, a gente tem acesso ao Sindicato dos Engenheiros, à Mútua, toda uma estrutura, empresas registradas, a gente já está falando aí na casa das 24 mil empresas registradas no CREA Goiás, 77 mil profissionais registrados no CREA Goiás, e de repente você, enquanto profissional, precisa se conectar com alguém que é lá de São Luís de Montes Belos, que é a minha cidade natal, Jaupaci, que é a cidade da minha infância. A grande São Luís de Montes Belos, o grande Jaupaci. Como que funciona na prática? O CREA pode ser um intermediário. Então, a gente vem desenvolvendo iniciativas para te ajudar também na sua profissão. Então, muitas vezes o CREA não tem condições de te oferecer aquilo que você busca, mas a gente consegue falar quem você deve procurar para te oferecer aquilo que você busca. Só essa informação e direcionamento é o acesso, é o petróleo do século XXI. Informação, acesso, referências.
E só, assim, você saber quem de fato procurar, né? O tempo que você ganha com isso. E quando você tem uma indicação do CREA, né? A pessoa também já vai receber você. Tem uma chancela. Já é uma chancela, né? Aquele profissional está vindo, né? Exatamente. Com uma indicação. Então, isso é muito bacana. A percepção é outra. Então, já ali na solenidade de ingresso, a gente envia uma mensagem de boas-vindas, convidando essas pessoas a fazerem parte de uma comunidade. Então, quem é da região metropolitana participa de forma presencial e quem é do interior de forma remota. Porque a gente entende que a pessoa não consegue se deslocar para Goiânia em um dia de semana para buscar um registro. Então, a gente desenvolve esse trabalho duplo, presencialmente e remotamente. O evento, ele é um marco. Então, ele faz com que a pessoa deixe de ser um leigo para os efeitos legais e passe a ser um profissional regulamentado, habilitado a exercer a atividade. Quando a gente faz isso, além de ter um marco, essa pessoa, é muito comum eu levantar esse questionamento nos eventos, que eu sempre pergunto, gente, a gente teve um momento aqui de solenidade, teve um momento do coffee break, vocês são profissionais, a gente está falando aqui de 80 profissionais. Quantos contatos novos, diferentes, vocês fizeram aqui hoje no coffee break? Com quantas pessoas que vocês não conheciam, vocês puxaram o assunto, se apresentaram, pediram para a pessoa se apresentar? Raramente alguém tem essa iniciativa. É perfil nosso, é perfil da nossa profissão. As pessoas são mais fechadas, elas têm amigos verdadeiros que vão levar para o resto da vida, que vieram da graduação, mas a gente está falando de 2 ou 3 amigos. No mercado, 2 ou 3 amigos não é uma rede de relacionamento suficiente para a pessoa se dar bem, para a pessoa se desenvolver, principalmente como um profissional autônomo, na iniciativa privada. Então, a gente vem trabalhando e forçando, entre aspas, ali, fomentando aquele profissional a se apresentar nos grupos de relacionamento, salvar o contato dos coleguinhas que fizeram parte do evento, trocarem ideia, tomarem a liberdade de mandarem mensagem uns para os outros, porque a gente está falando de 80 pessoas. Imagina quantas conexões, várias profissões de várias regiões do estado. Então, a gente tem uma estrutura pós-evento em que eles têm um canal aberto de comunicação com o CREA. É igual quando a gente realiza uma abordagem, quando você realiza uma palestra e você coloca o seu telefone no último slide. Você se oferece para atender alguma pessoa que precisa ali trocar uma ideia. É só a pessoa mandar uma mensagem, não manda. Mas se você coloca para uma pessoa digitalizar um QR Code para participar de um grupo de WhatsApp, em que esse grupo vão ter outros profissionais na sua mesma faixa etária, de tempo de profissão, em que a gente divulga oportunidades de emprego, oportunidades de cursos online, de capacitação, de relacionamento profissional, todo mundo entra. Porque a pessoa, ela não quer... Existe uma barreira social para ela romper, de te mandar uma mensagem, mas em um grupo de WhatsApp ela é participativa, porque eu não estou falando com uma pessoa, estou falando com um grupo de iguais. Não existe uma exposição. Exatamente. Então a pessoa se sente mais à vontade para levantar uma questão, uma dificuldade. Muitas vezes, o pessoal estranha o número de grupos que a gente criou para a rede. Eu vou dar alguns números depois. Então, muitas das vezes, não é o CREA que vai atender a demanda daquela pergunta. É o próprio colega que já viveu aquela realidade, que já passou por aquilo, vai conseguir ajudar aquele. Então, as demandas, elas também provocam uma integração entre eles. Então, cria um elo. Então, tem essa estrutura para a solenidade de ingresso. A gente vem fazendo isso desde 2022, razoavelmente recente. A solenidade de ingresso já existia antes, mas a estrutura de rede de relacionamento a partir da solenidade de ingresso é de 2022. Depois que ele participa da solenidade de ingresso, ele é convidado, ele recebe uma mensagem individual. Então, a gente está aqui, Juliana, a gente está aqui com o Gabriel. O Gabriel vai receber uma mensagem. Bom dia, Gabriel, tudo bem com você? Como está a sua vida profissional? O CREA não está ali para te ajudar na sua vida profissional, mas eu posso te direcionar. Então, a gente manda uma mensagem perguntando como está a vida profissional e convidando aquela pessoa, caso ela tenha interesse, a trocar uma ideia. Vamos marcar uma reunião presencial ou remotamente? A pessoa marca essa reunião e eu dedico 1 hora de atenção com aquela pessoa sobre a pauta que a motivou a marcar a reunião. Então, a primeira pergunta que eu faço é: Gabriel, por que você marcou a reunião? E tudo que a gente conversa é gravado e a gente anota. Para quê? Para que em um segundo momento, quando o Gabriel já estiver empregado, ou quando aquela necessidade dele já estiver suprida, ele tiver outras, a gente tem um histórico, algo contínuo, um acompanhamento, quase um desenvolvimento de carreira, mas de uma forma um pouco mais superficial, porque na vida profissional da engenharia, essa transição, esse profissional muda muito rápido, as necessidades dele são muito voláteis, muito dinâmicas. Então, hoje ele precisa de um acesso ao emprego.
ele tem disponibilidade total para participar de várias iniciativas. Amanhã ele já não tem mais a disponibilidade porque ele já conseguiu um emprego que às vezes é até em outro estado. Então, você sabe melhor do que eu, a nossa profissão é muito dinâmica. E essas pessoas, elas se movimentam nesse sentido. E é importante manter esse histórico. Por quê? Porque como essa evolução é rápida, existe esse trabalho de acompanhamento e direcionamento, também existe uma perspectiva dessa pessoa devolver para a comunidade. Então, a gente não perde aquela pessoa, porque daqui a um ano ele vai ser alguém que vai estar oferecendo a oportunidade para quem está chegando agora. Então, hoje ele precisa de ajuda, a gente oferece essa ajuda. Amanhã, ele vai oferecer ajuda para qualquer outra pessoa que precisar, porque ele tem um sentimento de gratidão à comunidade. Então, a gente está criando uma comunidade, e isso tem um valor, um senso de pertencimento muito sólido. A gente acredita que com um intervalo aí de mais 1 ou 2 anos, isso vai ter uma estrutura muito robusta, porque a gente fala de 3 mil novos profissionais por ano, a gente já está falando de 2022 para cá, de aproximadamente 8 mil profissionais. É uma rede gigante, quando a gente fala em estrutura. Formadores de opinião, pessoas que foram formadas para exercer atividade de liderança. Então, a gente tem um otimismo sobre o alcance que isso vai ter e os resultados para a sociedade, que é o que o CREA nasceu para fazer, defender a sociedade. A gente entende que se a gente qualifica o profissional, se a gente tira todas as suas dúvidas, se a gente coloca ele em contato com pessoas que vão agregar valor à sua vida, isso vai dar retorno para a sociedade diretamente e indiretamente. Então é nisso que a gente vem apostando aí nos últimos anos. Eu acho muito bacana. A gente até teve um projeto aqui, tem um projeto, né, que a ideia é que ele tem outras turmas também, que é da mentoria profissional. E você falando aí, eu acho que casa muito bem no conteúdo que a gente tem disponível. De repente, a gente pode fornecer, somar forças. Porque nós tivemos uma primeira turma, né? A primeira turma foi um sucesso. Legal. E assim, a gente sabe dessas dificuldades. E é exatamente isso. É aprimorar o conhecimento. Porque a gente sai da universidade muito cru, muito né? Cru. A gente não faz parte daquela realidade. Exatamente isso. Né? E aí você vai, igual você comentou, a primeira reunião de trabalho, vamos dizer assim, a solenidade da entrega da sua registro profissional. Você fica todo acuado, você fica todo, né, encolhido. Isso. E isso é importante, assim, a gente começar a trabalhar mais o marketing profissional, que é uma coisa que a gente fala com constância. Sim. Porque a engenharia, ela é muito falha nisso. A gente não é formado nesse aspecto. É um monte de nerd, né, que só vê número. Sim. Então, assim, tudo para ele é número. Os exercícios das atividades do dia a dia são problemas, então você é acostumado a resolver problemas, mas você não é acostumado a se relacionar com pessoas. Exatamente. E isso para o mercado é tudo. Relacionamento, você não tem profissional. mais, né? Assim, hoje o mundo mudou. Isso. Hoje, você, para ser um profissional qualificado, completo, você precisa saber se apresentar. Olha, aposentar, eu estou doida para aposentar. Tá querendo aposentar. Você precisa saber se apresentar, você precisa saber como falar, né? Você precisa saber como se interagir com outras pessoas, porque ainda mais hoje em dia, com esse sistema digital, você tem que saber, você tem que conhecer as ferramentas. E quem não conhece essas ferramentas fica fora do mercado. Que são as soft skills, estão faladas. Exatamente. Pensando nisso, o CREA, ele identificou essa carência não só no público que é dos profissionais, mas também dos nós, colaboradores. Todos nós precisamos desenvolver essas habilidades. O CREA, ele implantou uma estrutura chamada Universidade Corporativa do CREA. Lá, a gente adquiriu cursos da plataforma UOL EdTech, com grandes parceiros como Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Ricardo Amorim, professor Pasquale, que ensinam habilidades e comportamentos essenciais para a vida profissional. Comunicação, vendas, noções de um negócio, habilidades de apresentação, brand, inteligência artificial. São habilidades que nós precisamos, mas que nós não temos na graduação. Não existe uma disciplina que te ensina a vender um serviço. Você aprende a fazer o projeto, mas você não sabe falar sobre aquele projeto. Quando a gente tem as atividades dinâmicas de uma apresentação de um seminário, cada membro do grupo fala uma parte, ninguém sabe nada do todo, ninguém sabe defender a ideia ao ponto do outro comprar. Até pensando nisso também, que o ensino na engenharia no Brasil vem sendo rediscutido pelo Ministério da Educação. E em 2019, o MEC tomou uma decisão importante, que ele obriga as instituições de ensino a fomentar o empreendedorismo dentro e fora da sala de aula. Isso é muito novo. As instituições de ensino tinham um prazo para implantar essa solução. Via de regra, uma solução não fácil, mas que simplificaria o problema, seria cada uma das instituições de ensino, com seus respectivos cursos, implantarem empresas juniores.
uma dificuldade enorme, as instituições de ensino não sabem porque os professores não tiveram isso na sua formação também. Então, muita dificuldade, existem movimentos, um movimento nacional chamado Brasil Júnior e movimentos estaduais, como é a Goiás Júnior, que é uma estrutura que te ensina como criar uma empresa júnior na sua instituição de ensino, para que aquele aluno, aquele graduando, ele seja formado também como empreendedor. E aí, a partir do momento em que ele tem uma formação empreendedora, uma visão empreendedora, ele pode trabalhar em uma empresa, ele pode desenvolver o seu próprio negócio, que é o que a gente recomenda sempre, a pessoa desenvolver negócio, mas ele tem uma visão que é alguém que vai entender o problema, resolver o problema e otimizar aquela solução ao ponto dela se tornar uma solução escalável, dinâmica, humana. Então, são vários os fatores que a gente só aprende na prática, que tem um grande amigo, Eduardo Gambale, que inclusive profissional aí de referência nacional, que ele fala que a prática, ou seja, a teoria da prática, não adianta você ficar só estudando, só lendo, você só aprende realmente vivendo aquela realidade. Então, a universidade corporativa ela vem para fomentar essas habilidades, mas também a gente está acompanhando ali os avanços lá na graduação. Quando a gente realiza uma palestra hoje nas instituições de ensino, a gente também tem essa dinâmica de trazer os alunos para junto, para a gente oferecer vagas de estágio, de emprego, cursos. Tem o CREA Jovem, que é um programa do CREA, que trabalha exatamente esse público dos estudantes, ali com a Ana Renata assessorando. A gente tem um trabalho de aproximação. Então, hoje, a gente vai até esse público, que é algo que a gente não teve. Então, por mais que eu já peguei um pouco dessa oportunidade, dessa onda de ter acesso ao CREA, a algumas iniciativas, essa abordagem individual, proativa do CREA com o estudante não existia, porque a estrutura era outra, a cultura também era um pouco diferente. Então, por isso que eu sempre vinculo ali a situação do problema, que foi a pandemia, com um perfil de um perfil diferente que é ali da gestão do presidente Lamartine. Então, em 2022, por exemplo, em 5 momentos, durante a primeira aula, ou seja, o aluno ele entrou, o primeiro dia de aula dele na faculdade, do primeiro período, lá daquele curso, estava começando naquele momento, nós, CREA, estávamos lá. Isso não existe. Então, aquele aluno, ele não vai ter aquela percepção que nós tivemos, que o primeiro relacionamento com o CREA foi a anuidade, o segundo, ART, que são taxas que a gente tem que pagar para exercer a profissão por lei. Hoje, a gente agrega valor para esse estudante durante 5 anos, oferecendo estágio, emprego, cursos online, formação, oportunidades, acesso a uma comunidade, para daqui 5 anos, quando ele formar e sair, ele vai querer tirar o registro no CREA, porque vai fazer sentido para ele fazer isso. Não vai ser algo porque, eu sou obrigado a fazer e por isso eu vou procurar o CREA. As coisas precisam fazer sentido. Então, a gente vem trabalhando exatamente nessa questão do propósito. Exatamente isso. Então, ele tem um trabalho, a gente tem esse trabalho com o estudante, ele forma, ele entra no CREA, participa da solenidade de ingresso, entra na comunidade. Entrou na comunidade, a gente já direciona ele para a comunidade estadual. Dentro da comunidade estadual, ele também tem um acesso a comunidades locais. Então, para entender a lógica, funciona assim. Tem a comunidade do evento, que é aquele grupo da formatura dele dentro do CREA. Depois, ele é direcionado para 3 estruturas. Para a estrutura regional dele, então esse profissional ele é de Goiânia, ele vai fazer parte de uma rede goianiense e de toda a região metropolitana. Ele é da engenharia mecânica, ele vai ser convidado para uma comunidade que só tem profissionais da engenharia mecânica. Novatos e veteranos, para troca de informação e de uma habilidade, o que ele faz, como que você resolveu esse problema e assim por diante. E a gente também tem um direcionamento de uma comunidade que é estadual. Então, a gente combina uma análise geográfica, Goiânia, a gente combina um grupo de habilidades nichadas, como é engenharia mecânica, então por título profissional, e a gente também tem uma comunidade estadual que a gente mistura todo mundo, todas as profissões de todas as cidades do estado. Então, você, Juliana, está em contato com o Roberto lá de São Luís de Montes Belos ou de Jaupaci, que é engenheiro civil e você quer, de uma certa forma, desenvolver algum negócio ali. Vai ter um representante municipal do CREA naquela cidade para te receber e falar, Juliana, aqui o grupo de fornecedores que a gente tem é essa estrutura, esse aqui é a comunidade que a gente tem de prestadores de serviço, aqui são os nossos parceiros e essa é a dinâmica da cidade, porque você não é de lá, você não conhece a realidade. A gente já tem implantação de 50 representantes municipais das maiores cidades por número de profissionais e a gente tem 28 casas de engenharia espalhadas pelo estado. Então, o CREA está desenvolvendo também essa capilaridade, para que você saiba que ele está ali também para te ajudar e te direcionar. Por que isso?
Mas o CREA não tem que fiscalizar o profissional? Não, a gente tem que fiscalizar a atividade e o exercício da profissão. Mas se eu te direciono, você erra menos. Se você erra menos ou não erra, a gente protege a sociedade com isso. Então a visão mudou, a perspectiva é outra. Assim como a universidade corporativa, o BI do CREA. O que é o BI? O CREA sempre teve um banco de dados de todas as ARTs que foram anotadas. Então, desde 77 é obrigado o profissional a anotar um RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é um resumo de contrato sobre o serviço que ele está se comprometendo a executar com você, que é o proprietário, contratante. Sempre teve um banco de dados de qual é o serviço que está sendo realizado, onde, por qual profissional e qual é a ordem de grandeza disso. Só banco de dados. O CREA sempre teve isso, desde 77. Antes era um papel, veio o computador, e aí teve uma estrutura de um BI interno, mas foi para utilizado na fiscalização. E aí em 2022, ali também nessa transição, a gente falou, por que a gente não criou uma cópia pública disso? A gente criou uma cópia pública sem dados sensíveis, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, em que você acessa um portal BI do CREA, no site do CREA, lá em Sociedade, BI do CREA, Estatísticas do CREA vai estar esse campo, depois a gente pode até enviar para o pessoal. Você tem acesso a quais são os serviços, as atividades, as cidades, ou seja, eu, enquanto engenheiro mecânico de Anápolis, eu posso entrar, selecionar a cidade de Anápolis, a modalidade de mecânica e metalurgia e verificar dentro das minhas condições de formação e de posicionamento geográfico quais são os melhores serviços que eu devo me especializar para absorver o mercado. Para as instituições de ensino, a gente elaborou um relatório por modalidade, por cidade, são 30 relatórios do Estado, das maiores cidades do Estado, e a gente enviou para as instituições de ensino criarem pós-graduações em cima disso. Então, o profissional já sabe quais são as demandas de serviços e atividades mais realizados, e as instituições de ensino também sabem disso. Esse profissional vai procurar aquela instituição de ensino, vai se especializar naquilo. Por exemplo, hoje, na área da mecânica, Anápolis são elevadores, ar-condicionado e veículos. Via de regra, manutenção, implantação, assistência. A pessoa que sabe disso vai se especializar nisso. E a instituição vai ver como oportunidade de negócio. Se você, que é a sociedade, contrata um profissional que é especialista naquele assunto, a segurança que você recebe, a qualidade técnica e todo o contexto gerado por alguém que sabe o que está fazendo, sobe o nível. Se sobe o nível e o CREA providenciou isso, obviamente o CREA também está ajudando a sociedade. Então, é uma forma diferente de ver a realidade, é uma forma bem diferente, na verdade, de ver todo o contexto. A gente acredita muito nisso, mas a gente sabe também que é um investimento aí de médio e longo prazo. Então, aquele estudante que a gente trabalhou lá do primeiro período de 2022, ele ainda não se formou. A gente vem trabalhando. Quando ele se formar, a realidade vai ser bem diferente. Assim como esse profissional que vem fazendo essa pós-graduação e assim por diante. Então, é um processo, ele é moroso, mas a gente acredita que a gente está, além de estar no caminho certo, o ritmo está interessante, porque depois que as pessoas entendem o propósito, o crescimento ele é exponencial, porque um vai ajudando o outro e isso se multiplica muito rapidamente. A gente começou a compartilhar, por exemplo, oportunidades de emprego na comunidade, um jovem compartilhando a oportunidade de emprego com o outro. A gente começou a mapear essas oportunidades que foram divulgadas e só esse ano a comunidade já girou 1.800 vagas de emprego nessa estrutura de divulgação. Ou seja, é a Juliana que está chegando agora no mercado, que tem um amigo que está precisando contratar alguém que fala, Roberto, você falou que estava querendo trabalhar, está aqui uma oportunidade. A gente começou a mapear a rede, a gente começou a identificar esses números assim, que são realmente muito significativos. Isso das oportunidades, por exemplo, é do programa Jovem Engenheiro. Então, a gente tem uma estrutura que roda com autonomia dentro das condições possíveis, dentro dos limites ali do que o CREA permite, dentro da estrutura como um todo, mas é um ajudando o outro sem necessariamente grandes intervenções. É claro que tem que ter um controle, porque a gente tem lei, tem todo um embasamento teórico, mas é sempre importante entender que é para o jovem, é para ajudá-lo e para também que ele tenha um senso de pertencimento ao ponto de que ele também tem que ajudar. Então a gente vem trabalhando essa estrutura, essa rede, acreditamos que a médio e longo prazo, lá de 2022 já ia dar um retorno, agora a gente está falando aí quase que de um curto a médio prazo. Então, uma visão holística da engenharia. É bem diferente assim, do convencional, é realmente uma abordagem diferente que a gente vem trabalhando, no sentido de acreditar que isso faça sentido.
Mas é total sentido, né? Porque se a gente trabalha para a sociedade e o CREA faz essa fiscalização, nada melhor do que você ter profissionais qualificados e ajudar nessa qualificação para que você não tenha uma sociedade mais segura, que ela se sinta mais segura. E a gente sabe que a engenharia é a que movimenta, né, a sociedade. Então, a gente precisa, sim, de profissionais cada vez mais, vamos dizer, avançados. E me fala uma coisa, você falou aí da questão de emprego, essa questão de estágio. Como que as empresas procuram o CREA? Como que existe essa relação? As empresas, elas têm uma resistência com o CREA, porque o CREA, historicamente, as fiscalizavam. Então, as empresas também precisam se registrar no conselho, elas também têm uma anuidade a pagar. Só o fato da obrigatoriedade de pagar o CREA, até criando um parênteses aqui, com a pejotização, a gente tem uma crise ali, uma crise relacionada aos direitos trabalhistas, né? A gente está aqui dentro do sindicato, é um espaço bacana para falar sobre isso, mas existem algumas perspectivas. Então, o trabalhador ele vem perdendo força, ao mesmo tempo que o governo vem incentivando o empreendedorismo. Então, via de regra, o caminho é você se tornar um profissional autônomo, ou empreender, desenvolver o seu próprio negócio, para você ter um horizonte mais abrangente de possibilidades. Saindo um pouco dessa questão polêmica, quando a gente pensa na prática, o que as empresas começaram a fazer? Você quer trabalhar na minha empresa? Quero. Então, você é formado, eu vou te contratar, mas eu vou te contratar como um PJ. Eu vou te contratar como uma pessoa jurídica, você vai abrir uma empresa, vai prestar um serviço para mim. Ao prestar o serviço, no final daquele ciclo de 30 dias, de um mês, você vai emitir uma nota fiscal e eu vou te pagar pela nota fiscal. A gente sabe que isso está sendo uma onda muito forte. O sistema, em âmbito nacional, observou esse movimento e entendeu que aquele Gabriel, o Roberto, a Juliana, todas aquelas pessoas que estavam querendo trabalhar, elas eram uma pessoa que pagava a anuidade da pessoa física e a mesma pessoa que estava pagando a anuidade da pessoa física só para trabalhar ou só para exercer uma atividade como profissional autônomo. O que o sistema fez? Ele entendeu que ele adotou uma estrutura que é o empresário individual, o EI, e falou, olha, se você é um profissional que deseja trabalhar em uma empresa como prestador de serviço, ou se você é um profissional que deseja seguir carreira como profissional autônomo, início de carreira, estruture a sua empresa como EI, empresário individual, que ao pagar a anuidade dessa pessoa jurídica, você ganha 90% de desconto na anuidade da pessoa física. Olha, que bacana. Então, pagando até janeiro, eu ganho 15% de desconto à vista na pessoa jurídica, que é para um capital social inicial compatível com a anuidade da pessoa física. Ou seja, eu ganho 15% de desconto aqui e 90% de desconto aqui. A soma do que eu pago das duas anuidades vale por uma. Nossa. Então, é uma forma de amenizar o contexto de alguém que está iniciando a carreira. Beleza, esse é um ponto, é um público, não é o microempreendedor individual, não é o MEI, é o EI. A gente aconselha as pessoas a darem uma olhada nisso como opção para quem vive esse contexto. Esse é uma estrutura de pessoa jurídica, isso é um ponto importante. Falando de grandes empresas, existe uma barreira também, assim como existe a barreira com o jovem profissional com CREA, existe uma barreira das grandes empresas com o conselho. Por quê? Porque as estruturas que as empresas sempre se comparam são estruturas diferentes, são outros conselhos, ordens e etc., oferecem de alguma forma algum benefício para aquelas empresas que são de outros ramos. E o sentimento que a turma dos empresários tem é que o CREA nunca ofereceu nada para elas. Isso criou uma barreira histórica que elas simplesmente deixaram de acompanhar as iniciativas que todo o ecossistema do sistema profissional, dos sindicatos, as associações, a mútua, o CREA, todo o sistema criou uma barreira com aquela empresa e a empresa criou uma barreira com o sistema. Então, hoje já existem ações voltadas para as empresas e a gente começou a ir até as empresas para mostrar isso. Porque a partir do momento em que eu vou até uma empresa, como a gente vem fazendo, a gente mostra que aquela empresa tem, dentro da universidade corporativa, a possibilidade de desenvolver uma estrutura própria lá dentro para os seus colaboradores. Todos os seus colaboradores registrados no conselho possuem acesso gratuito a tudo que está lá dentro. A gente começou a oferecer o portal Parcerias, em que as empresas e os profissionais têm benefícios de isenção de algumas taxas ou até grandes descontos, como planos de saúde e tudo mais. Mas mais importante do que isso, é que para as empresas, informações como as que são divulgadas no BI também são essenciais, porque informação é importante, é valiosa, impacta o negócio dessas empresas. Então, o que a gente tem feito é tentar romper essa barreira criada historicamente entre o conselho e as empresas. É claro que ainda a gente tem muito que evoluir nessa abordagem, mas existe um caminho traçado e a gente tem uma integração bacana agora com os outros CREAs. Então, a gente sempre tem a oportunidade, você participou do Colégio de Presidentes,
presidentes dos outros CREAs divulgam as boas práticas das entregas que eles conseguiram. Hoje, Goiás, nós ocupamos uma posição de liderança, de inovação, de centralização de inovações com os outros conselhos. Uma então, referência, tudo que é implantado lá, nós ficamos sabendo, nós mapeamos, consolidamos em uma estrutura, de forma que qualquer um que quiser copiar e replicar, a gente consiga ajudá-los, e a gente também traz isso para cá. Então, a moda que a gente inventa aqui, a gente leva para eles, e as modas que eles inventam lá, a gente traz para cá. Então, a Universidade Corporativa veio da estrutura do CREA de Santa Catarina, o Programa Jovem Engenheiro veio do CREA do Piauí, o Colégio das Instituições de Ensino, porque a gente chancelou aquelas iniciativas por meio de um colégio de instituições de ensino, porque passa a ser também uma estrutura do CREA, chancelada, institucional, programa de Estado. Veio de 2 estruturas, mas principalmente do CREA do Paraná, as instituições de ensino. Agora a gente está falando do metaverso, que veio do CREA Ceará, que a gente está adotando como CREAverso, que é uma abordagem que o profissional ele entra no sistema virtual e ele está conversando com você por meio de uma videochamada facilitada, ele consegue compartilhar a tela com o atendente compartilha a tela, também, tem avatar e tem tudo, já está rodando isso, mesmo? Na verdade. Hoje, se o profissional quiser tirar dúvidas sobre um preenchimento de RT, o profissional nunca preencheu um RT, qual que é a reclamação histórica que ele tem? Que ele vai preencher a primeira RT, ele não consegue, fica com dúvidas, preenche errado. Para corrigir, ele tem que pagar a RT de substituição. Entendi. E aí o profissional fica assim, possesso com isso. Por quê? Porque ele tem um sentimento que ele não foi ensinado na graduação, em que o CREA não ensinou ele a fazer aquilo, e aí quando eu erro, ainda sou cobrado para fazer outra, e fora toda a dor de cabeça. Então, na perspectiva dele, ele sempre transfere a responsabilidade do que ele tem que buscar. Então, o que a gente vem fazendo para amenizar? Uma vez por mês, o CREA Jovem realiza um treinamento de preenchimento de RT. Então, o cara entra online à noite e fica 3 horas com a Ana Renata para preencher um RT de início ao fim, várias na verdade, em um usuário teste que criamos, como uma segunda iniciativa aqui. Então, existe um usuário teste, ele cria aquela RT como um usuário teste, que ele não vai ter que pagar por isso, não tem responsabilidade técnica, nem jurídica, nada. Dentro do mesmo sistema, ele aprende a fazer fazendo. E depois, a gente agora implantou o metaverso, que de tudo ainda sobrou alguma dúvida, o profissional entra, chama no chat do CREA, 3 atendentes estão direcionados para atender esse público, ele fala, eu preciso de ajuda para preencher a minha primeira RT. Aquele atendimento vai enviar para ele um link, ele vai entrar, vai criar o avatar, e ele vai entrar conversando igual a gente está conversando aqui, com algumas particularidades, porque é uma plataforma pensada para esse fim, com esse propósito. Você compartilha a sua tela comigo, enquanto atendente, e eu compartilho a minha tela com você. Aí o atendente vai falar assim, faz isso aqui, Roberto. Aí fala, onde? É aqui, o atendente está vendo a tela do outro também. Ele fala, não, você está indo no lugar errado, olha aqui o meu mouse, eu estou aqui. Então, é um sistema muito diferente do que a gente é acostumado a ter acesso, disponibilizado para todos os profissionais. A gente ainda não divulgou isso amplamente, porque a ideia é fazer com que isso rode de uma forma mais redonda possível, mas a gente já está aí com 2 meses de testes e está rodando muito bem. Olha, que legal, vou testar também. Testa, você vai gostar. Você cria o seu avatar, você coloca lá um óculos, coloca uma personagem loira, eu tenho um carinha lá com fone de ouvido, cabelão cacheado, então tem de tudo lá. Você pode personalizar da forma que você achar mais interessante. Né? Eu vou brincar com isso, com certeza. E você passeia, você integra, as pessoas que entram no mesmo ambiente conversam com você. Se você estiver numa palestra, quem estiver no microfone fala e todo mundo ouve, mas se você estiver em um ambiente mais isolado, só a pessoa que estiver do seu lado vai te ouvir. Então, tem uma integração, assim, uma interação, uma estrutura que a pessoa se sente parte daquilo, sabe? Introduzida a um meio a qual ele foi recebido, ele é acompanhado e ele é direcionado. Então, a gente, assim, infelizmente, existe uma grande barreira a ser vencida, fazer a informação chegar. Né? Por isso que a gente está aqui, para, inclusive, agradecer. Fazer a informação chegar e também fazer com que algumas pessoas que têm resistência a isso, né? Entenda que o negócio mudou, né? Exatamente. E de uma forma, mesmo que seja de uma forma egoísta, você fala assim, não gosto do CREA, mas eu vou acessar lá só para ver se esse negócio vai me ajudar mesmo. E com o tempo, ele vai ver um pouco mais de sentido, né, na grande estrutura, porque realmente
lá no início você introduziu com a ideia de que a profissão ela é um sonho, então é vendido para aquele profissional que, independentemente do que ele faça, das habilidades que ele desenvolve, das experiências práticas que ele tem, ele vai sair e vai ganhar um valor X. E aí você vai para o mercado não absorve esse perfil. O mercado vai absorver aquele perfil que é capaz de resolver o problema daquele empresário, daquele mercado. Então, quanto melhor você for em resolver os problemas de uma forma objetiva, sensata, humana, que economiza, mas também que dê eficiência, que traz segurança, mas que também um lucro para o negócio, mais valor você agrega para aquele negócio, melhor você vai ser remunerado por isso. Mas a melhor remuneração que existe é você desenvolver o seu próprio negócio, né? Porque aí você não tem limite sobre as possibilidades, né? O que a gente faz também na comunidade é um ponto importante, que como existe aquela primeira barreira de sair da vida de bacharel para a vida profissional, existe uma barreira chamada a primeira ART. O primeiro serviço, o primeiro cliente. Existe um fator de bloqueio psicológico significativo aí. O que a gente vem fazendo? Como existe comunidade, você tem uma boa rede de relacionamento profissional e você já tem a experiência. Eu tenho uma boa rede de relacionamento profissional, mas não tenho a experiência. Então, o que eu faço? Eu levanto a mão, me ofereço para as pessoas me contratarem, entrarem em contato comigo ou me indicarem, eu consigo o cliente. E aí eu jogo na comunidade. Gente, eu tenho um cliente, eu estou estudando a linha de construção civil, mas eu não tenho muito domínio sobre estrutura metálica. Alguém aqui tem experiência em estrutura metálica comprovada? Vamos pegar em parceria? Aquela pessoa faz uma parceria com você, assume a responsabilidade técnica do que cabe a ela, você assume a responsabilidade técnica do que cabe à sua especialidade, mas como eu estou pegando aquele serviço, eu tenho um relacionamento com aquele cliente, eu vou aprender com você. Para você é um lucro, porque é um serviço que você não teria acesso a ele. Para mim é um lucro maior ainda, porque eu vou aprender com você, que é especialista naquele assunto. Isso faz com que a barreira, aquele grande monstro, que é a primeira RT, o primeiro cliente, o primeiro serviço, ele se torna vários monstros menores, pequenos, que você consegue combater um por um, com parceiros, com amigos, que vão pegar junto com você. Então a gente vem também trabalhando nesse aspecto, tem dado resultado, porque a pessoa sente segurança ao trazer alguém que tem um domínio complementar ao dela. Então é muito comum um engenheiro civil fazer uma parceria com um mecânico, com um eletricista e assim por diante. Então, da mesma forma lá no agro, com florestal, com ambiental. Então, a gente vem criando essa rede para que as pessoas elas também interajam. A gente está quase que forçando a interação, mas você força só no primeiro momento. Quando a pessoa vê resultado, ela já busca naturalmente aquela abordagem mais de colaboração, mais de integração. Porque ela viu que o conhecimento agrega, né? Que aquelas questões ali realmente são úteis. Então, ela pode aprofundar naquele conhecimento que realmente vai dar retorno. Vai dar retorno para ela. Eu acho que, porque uma coisa também que as pessoas não têm muita paciência, eu acho, é a questão do tempo, né? Elas não... Existe uma ansiedade. Uma ansiedade muito grande. Generalizada, assim, provocada, inclusive, pelos pensamentos acelerados, redes sociais, informação na palma da mão o tempo todo, né? A gente está aqui com um computador na mão, que é coisa que a gente tem resultados imediatos. Então, o desenvolvimento pessoal e profissional não corresponde a essa velocidade. E isso gera uma ansiedade em todos nós. E aí, ao mesmo tempo, a pessoa também que lá atrás ela foi trabalhada para ser atraída para uma graduação, para uma instituição de ensino, para vender o curso, a formação, a instituição, ela te vende um sonho que te dá uma garantia que não existe. Eu estava conversando com o Gabriel antes de você chegar sobre a profissão. Então, às vezes a pessoa te vende um sonho de aquela profissão, faz essa profissão que você vai ficar rico. E aí você fala, cara, não é para mim. E muitas vezes a gente identifica esse perfil de pessoas que fizeram um tipo de engenharia, um tipo de especialização de tecnologia ou dos cursos da geociência, que é a geologia, meteorologia e geografia, que também fazem parte do sistema do CREA e de todo o sistema profissional com FEA-CREA. E ele está, assim, por um detalhe, ele está no grupo errado, ele tá no curso errado. E agora mais cedo a gente faz esse trabalho de receber o jovem profissional que tem interesse naquelas reuniões individuais. E às vezes eu converso com a pessoa e falo, nossa, ele tem essa profissão, mas ele é apaixonado por essa outra aqui, ele poderia ter feito. Bem melhor nesse... Hoje, mais cedo, a gente estava numa reunião na Polícia Penal, porque a gente está com a iniciativa de desenvolver uma usina de resíduos da construção civil, de reciclagem dos resíduos da construção civil,
para criar insumos, matéria-prima necessária para a construção de bloco, de meio-fio, em que o presídio vai doar isso para as prefeituras, vai implantar. E um grande amigo, Josimar Pires, diretor da Polícia Penal hoje, ele fez direito, mas ele falou que queria ter feito engenharia. Então, olha só que... tá vendo? Tá querendo construir bloco. Então, olha o perigo. É a atividade que ele exerce. Tem lá o responsável técnico, que é o Renato, que é responsável técnico por toda a estrutura da Polícia Penal. Mas você sente que as pessoas, elas, às vezes, por falta de oportunidade, de acesso naquele momento, um contexto de vida, não conseguem alcançar o objetivo que elas tinham enquanto criança, enquanto adolescentes. A gente vem fazendo esse trabalho também, assim. O CREA Jovem, ele vem trabalhando a base. Existe um trabalho que eles desempenham nas escolas, para mostrar o que é engenharia. Porque você fala em engenharia civil, a pessoa fala, não, isso aí vai construir casa. Você fala da engenharia agronômica, fala, não, isso aí só vai plantar e colher. É muito mais amplo do que isso. Quando você fala da engenharia elétrica, você pensa, não, isso aí vai trabalhar só com grandes instalações. Nossa, assim, o negócio evoluiu tanto e se tornou tão amplo que quem faz o curso não sabe exatamente todas as atribuições que pode desempenhar. Imagina a sociedade. Então, verdade. As pessoas não sabem. A ideia nossa é começar a falar mais abertamente, publicamente sobre isso. A gente vem participando de trabalhos com rádio, TV, exatamente para quebrar esses paradigmas, para a sociedade entender o valor da engenharia, o valor da tecnologia, o valor da geociência. E quando a sociedade entender, o profissional também vai ser valorizado. Com certeza. Então, é um trabalho de formiguinha, realmente de longo prazo, mas a gente está trabalhando para que isso converta em grandes benefícios para todo mundo e, ao mesmo tempo, a gente conta também com a colaboração, porque as pessoas elas podem ajudar. Às vezes elas não sabem como ajudar, quem elas devem procurar, e a gente levanta a mão aqui e fala, se você quiser ajudar, você vai ser muito bem-vindo, vamos trabalhar junto, porque tem muito que ser feito. E a ideia é atrair pessoas boas. Então, eu tenho muito disso. A gente sempre tenta trazer pessoas boas, porque a gente acredita que boas pessoas atraem boas pessoas e boas ideias atraem boas ideias, e que muitas vezes eu não tenho a solução, conheço o problema, mas não tenho a solução, mas você tem a solução de uma outra realidade, como é o caso agora da farmácia, da indústria farmacêutica vindo para a engenharia, grandes equipamentos da indústria farmacêutica vindo para a engenharia, coisas que eles já desenvolvem há décadas. A gente estava reinventando a roda aqui, por acaso descobriram equipamentos e ferramentas que eles têm lá, que resolvem vários problemas nossos, e a gente não sabia disso porque não tinha integração entre profissões. Acredito também que o contexto ali das redes sociais, da internet, das coisas, vem mudando essa realidade. A gente está falando de inteligência artificial agora, então a velocidade vai ser bem maior. É algo absurdo, né? Então a gente tem todo um quântico aí vindo também, que o pessoal ainda não está falando sobre isso. Então, vários fatores que as pessoas, aquele mito, assim, nós não estamos preparados para essa conversa, a sensação que dá é essa. Então, é importante a gente se adaptar a isso, porque a mudança é realmente muito rápida, né? E é isso que a engenharia, né, é tão presente, porque ela é inovação e atrás de inovação. A engenharia está lá na ponta de tudo isso, exatamente. E às vezes as pessoas não conseguem identificar que em todos os segmentos a engenharia está na ponta mesmo. Tudo que é inovação vem da tecnologia, da engenharia, então é importante as pessoas saberem disso, se lembrarem constantemente disso e também sermos valorizados conforme, assim, de uma forma condizente a essa realidade. Porque na prática as coisas vão evoluir muito rápido agora nos próximos anos. Então, eu não tenho dúvida disso. Então, a gente tem que estar preparado para isso enquanto profissionais dessa ponta, de quem está ali fomentando para que isso tudo vire e faça acontecer. Eu acredito nisso também, né? E o Conselho, como a nossa casa, né? Eu acho que está fazendo esse papel, pelos que você está apresentando, que ela está acolhendo, o Conselho está acolhendo os profissionais, está se capacitando esses profissionais justamente para esse futuro que não está tão longe, né? Ele pode acontecer, vai acontecer mais próximo do que a gente imagina. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que quando as pessoas entenderem o que é o CREA, o que é o sindicato, o que é uma associação, o que é a mútua, qual é o papel da instituição de ensino, como que a empresa pode agir e colaborar, como que cada profissional deve agir, entender, tendo acesso à informação, eu acho que a gente já vai resolver grandes problemas. Porque só existe uma decepção quando você cria uma expectativa que não é correspondida. Então, se a gente trabalha a expectativa e você tem clareza sobre o que esperar de cada um desses agentes, a decepção ela tende como se tende a zero pela direita, tende a zero pela esquerda, né? Os termos que a gente utiliza lá na engenharia. E o que tende a acontecer quando a pessoa tem acesso à informação?
ela entende melhor os limites e ela entende melhor também quais são os problemas. Então, olha, o CREA consegue ir até isso, a gente ainda é falho nisso aqui. O sindicato, ele faz isso, a gente ainda pode melhorar para cá e pode melhorar para cá, mas a gente já tem esse lado aí que você acha que a gente não fazia, a gente já tem feito. Então, como é o caso da mentoria lá, profissional que é realmente um case, vem acompanhando, já tive profissionais que já falaram para mim sobre a mentoria, que já participaram, jovens profissionais que participaram. Então, só que as pessoas não sabem disso, a gente não consegue alcançar todo mundo. Então, o que a gente vem fazendo? Se a gente consegue desenvolver essa estrutura de rede, para as pessoas conhecerem cada uma das estruturas, o jovem ele ser presente nas entidades de classe, no sindicato, no clube, na mútua, no CREA, de forma ativa e absorver tudo que está sendo oferecido para eles, o sistema vai fazer mais sentido, eles vão deixar de desperdiçar energia com reclamação e queixas sem sentido e sem propósito. Às vezes eles cobram coisas do sindicato que são do CREA, a responsabilidade do CREA e vice-versa. Cobram coisas do CREA que são responsabilidade de um sindicato, de uma associação. E ele se frustra com vocês, com nós enquanto SEND, com nós enquanto CREA. Ou seja, está tudo errado por uma falha de comunicação, talvez da nossa parte mesmo. E a gente vem tentando comunicar, mas a comunicação ela só acontece quando os dois lados falam e ouvem. Então a gente precisa falar mais, a gente precisa ouvir mais, mas a gente também precisa ser mais ouvido e a gente precisa também ter a habilidade de entender o que aquela pessoa está querendo dizer, porque às vezes ele reclama, mas não é aquela reclamação, não é o que ele está falando que é o que realmente é o problema dele. Às vezes ele só está ali desabafando um problema que ele teve numa entrevista de emprego mal sucedida, às vezes por uma formação falha lá da graduação. Então é tudo muito complexo, existe um contexto de vida, cada ser humano é um universo, parte, sim, é impressionante o quanto que as pessoas são diferentes e cada um tem a sua impressão digital no aspecto comportamento, e a gente está trabalhando também esse aspecto. Então, o CREA, ele é um órgão que ele está no centro de tudo isso. Então, vamos aproveitar esse centro, buscar o CREA, para falar assim, CREA, eu preciso de ajuda com direitos trabalhistas para alguém que me defenda. Então, você tem que procurar o sindicato. CREA, eu preciso me desenvolver enquanto profissional, aumentar o meu QI. O jovem se queixa muito do QI, porque ele acredita que o QI, que é o que indica, ele beneficia aquele que não merecia. Eu mereço tanto, eu fiz tanto e não tive a oportunidade que aquela pessoa que não trabalhou para isso teve. Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas se essa é a realidade, essa pessoa precisa começar a construir a sua própria rede de relacionamento, o seu próprio QI, porque é assim que é. Se é assim que é, não adianta você ficar lutando e desperdiçando tanta energia em mudar essa realidade, porque ela não vai mudar. Hoje, se você vai contratar alguém para fazer um serviço na cozinha da sua casa, você vai pedir alguma referência. Você vai querer conversar com a vizinha, com um amigo, com um familiar, com alguém que já fez aquele serviço, que já contratou aquele profissional, que já sabe como que foi a contratação e como que foi a entrega, para falar assim, esse profissional eu vou contratar porque eu tenho referência. Então, referências, principalmente aqui em Goiás, a gente é muito bairrista nesse sentido. Então, o goiano, ele precisa de ter esse sentimento de segurança com aquele que ele está contratando, porque nosso dinheiro é contadinho, né? Nós estamos ali lutando por suado, ele. Né? Suado. Então, o que a gente quer? A gente quer uma garantia da qualidade do serviço que a gente está contratando. Para isso, a gente não vai ter nunca uma garantia 100%, mas a referência ajuda. E na vida profissional não é diferente. As pessoas vão querer contratar pessoas que já fizeram para alguém que eles confiam e que conhecem. E é assim que funciona para emprego, para um primeiro emprego, para um serviço. Então é muito importante as pessoas entenderem, espero que entendam rápido, o valor do relacionamento profissional e da rede de network. Quando o jovem que é engenheiro, que não tem esse perfil de habilidades comportamentais, de relacionamento, começar a entender como que funciona na prática, a conversão dele é muito grande, porque ele consegue defender uma ideia, mas às vezes ele não consegue vender isso para você. Ele não consegue te dar detalhes do porquê que ele é bom. Ele fala de uma forma muito técnica, ele tem que entender qual é o público com que ele está falando, então ele tem que se adaptar. E aí o CREA também está ali na Universidade Corporativa, no programa Residência Técnica que implantamos, aqui na mentoria. Então tem uma série de benefícios e oportunidades que o jovem pode se adaptar e buscar, e o que a gente não souber, a gente pode construir junto. Então, o que a gente não tiver, a gente está à disposição também para construir em conjunto. A ideia realmente é essa, né? O mesmo objetivo é fortalecer o profissional, é capacitar esse profissional para que a gente tenha uma sociedade com mais segurança.
É benefício para todos nós. É benefício para todos nós, exatamente. Então, quando a gente fala da sociedade, nós também fazemos parte da sociedade. Então, a gente também é um público interessado em fazer isso acontecer. Nós estamos dos dois lados, né? Então, a gente precisa equilibrar essa corda aí para poder continuar seguindo. Exatamente. Robertinho, tá chegando, nosso bate-papo aqui tá tão interessante, né? Mas a gente já tá chegando no final, já rendeu. E aí, eu até quero te convidar para mais um bate-papo. Tenho certeza que a gente já tem outros assuntos aí que... Às vezes para entrar com mais detalhes em cada uma das iniciativas, algo mais nichado, direcionado. Com certeza. Agradecer a oportunidade. É realmente, assim, muito importante esse espaço, essa integração. A gente entende que os órgãos, né, o sindicato e o CREA são essenciais ali aqui na coexistência da vida dos nossos profissionais, de quem a gente representa e de quem a gente busca representar e de quem também a gente busca defender, que é a sociedade. Então, é sempre uma oportunidade, é sempre uma honra para a gente estar aqui. A gente sabe que o presidente Lamartine já esteve aqui, é sempre um... Até já virou entrevistador também. Já virou entrevistador, então... agradecer em meu nome, em nome do presidente Lamartine, em nome do CREA, te parabenizar pela iniciativa. A gente reconhece e agradece muito o que você vem fazendo pela engenharia, pelos profissionais. Então, parabéns para você, enquanto profissional. Juliana, para quem não sabe, também é diretora lá no CREA, também é conselheira, é multifunções, está em tudo. E te parabenizar pela sua trajetória profissional, pela sua entrega aqui em alto nível de qualidade. A gente vem assistindo os podcasts, realmente com grandes participações. E é uma honra para mim estar aqui entre esses gigantes, que são vocês. Eu que agradeço a sua presença aqui, ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento e mostrar, né, que o nosso conselho ele está atento a todos esses detalhes, desde a concepção lá, desde o estudante na universidade até o acolhimento do profissional, do jovem profissional, para poder direcioná-lo. Isso é muito importante, isso é fundamental. Sim, eu acho que, assim, eu realmente acredito que se o profissional der uma chance para entender como que tudo isso funciona, ele vai sair dali bem surpreso e satisfeito com o que a gente vem entregando. Eu não tenho dúvida disso, né? Então já fica o recado aí para todo mundo vir ficar para fortalecer o nosso sistema. Perfeito. Então, muito obrigado. Gente, pessoal, esse foi o PodSend, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e a gente se vê aí no próximo episódio. Compartilhe, ouça. E nós estamos nas principais reprodutoras de podcast. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito